Os maiores compradores de títulos americanos estão indo embora, estão vendendo os seus títulos. E, para você que não sabe, o plano para salvar o dólar passa por criptomoedas. Isso, obviamente, mexe diretamente no seu bolso e quase ninguém no Brasil está vendo isso. Por isso, família, esse tema se torna assunto do nosso vídeo de hoje. Eu te encontro logo após a vinheta. É rapidinho, me aguarda aí. Agora sim, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer. Caso seja o seu primeiro encontro com a gente aqui da Liga, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like se você acreditar que esse vídeo te acrescentou alguma coisa. Para você que já acompanha o nosso trabalho aqui há mais tempo, solta o seu like, ajuda a Liga Cripto a espalhar esse conteúdo YouTube afora. Família, então indo direto ao ponto, como eu disse, quem sempre comprava dívida americana parou de comprar. O Japão, nesse último mês, em um único mês, vendeu 47 bilhões de dólares em títulos, sendo a sua última posição registrada em março de 1,19 trilhão ainda de dólares em títulos americanos. A China, ela tem hoje 652 bilhões e também vendeu nesse último mês 41 bilhões. E esse patamar de posição da China já é o menor desde 2008. Resumindo, em termos de capital estrangeiro, a queda foi de 139 bilhões em um único mês e o Japão tem 900 bilhões de dólares numa carteira externa de fundo de pensão, só que Tóquio já está pressionando para a repatriação desse capital. Se você viu o último vídeo, você vai lembrar que eu fiz um comentário em relação ao Japão e em relação ao petróleo. E aqui a gente traz mais uma vez o motivo imediato dessa busca por liquidez recente pelo Japão. Então, o choque de petróleo ele esmagou as moedas asiáticas. Eles vendem ativo americano hoje para defender o câmbio. Então, o sistema é novo. Já no caso, a doença, a desdolarização, ela é antiga. Então, o cenário que os Estados Unidos se encontra hoje, o tamanho do problema deles, a gente está falando algo em torno de 39,2 trilhões, dívida essa que cresce 3 trilhões por ano e 8 bilhões de dólares por dia. Não somente essa guerra atual, mas guerra em geral é caro, estímulo é caro e o juro alto quebra o próprio governo. Então, essa dívida ela não vai parar de crescer. A única pergunta que importa nesse momento, que é assunto desse vídeo, é quem vai comprar todo esse papel se os clientes de sempre, a gente citou aqui Japão e China, estão indo embora? A resposta oficial, família, vem de Washington e está em lei. Quase ninguém no Brasil percebeu o tamanho dela, é por isso que eu volto para falar da nossa digníssima Genius Act. Então, o novo comprador da dívida dos Estados Unidos seria o dólar digital. A regra de ouro para eles é que a cada stablecoin em dólar, seja o SDT, o SDC, PYSD, que é o do PayPal, o lastro em relação a títulos de tesouro é 1 para 1. Resumindo de maneira clara, a cada dólar emitido em blockchain é igual a $1 de dívida americana comprada. Para vocês entenderem o tamanho dessa jogada, existe uma projeção feita pelo Standard Chartered de 2 trilhões de dólares até 2028 e até 1 trilhão de demanda nova por títulos. Se você parar para pensar, esse é exatamente o buraco que os credores deixaram. E apesar dessas projeções até 2028, não se engane, porque isso já está acontecendo. O Tether hoje tem algo em torno de 141 bilhões em títulos de tesouro e o Circle algo em torno de 60 bilhões. Vale destacar que 141 bilhões de dólares em títulos americanos é muito mais que alguns países, e no caso da Circle, 80% das reservas do USDC, são 75 bilhões de dólares mais ou menos, em títulos de curto prazo. Senhoras e senhores, detalhe, tudo isso, todo esse movimento é dentro de um mercado que ainda está sendo regulamentado. Imagine você quando a gente destravar de fato legalmente essa porta. Para a gente fechar aqui essa parte, o objetivo declarado, o Tesouro fala abertamente, substituir a demanda dos bancos centrais que estão se desdolarizando e retomar o controle do dólar que circula fora dos Estados Unidos. Só que, detalhe família, a gente vai falar disso agora, o restante do mundo também está atento a esse status quo, digamos, essa forma de agir, esse manual. E ele começou a copiar a jogada. Hoje você tem cada país criando a sua moeda digital para financiar a sua própria dívida. Óbvio, não são todos os países, mas Estados Unidos é pioneiro nesse movimento.
A gente já tem agora, muito quente recentemente, o Japão criando a sua própria moeda. Pioneira do iene digital, ela vai ter 80% do seu valor em reservas em títulos japoneses. O JPYC nasceu com a regra invertida, como eu disse. Reservas em títulos japoneses e a meta de 66 bilhões de dólares em 3 anos. Por trás desse iene digital, a gente vai ter megabancos e também um regulador japonês, obviamente, organizando a casa, digamos assim. Como se não bastasse, a gente tem também a Europa. Relatórios já falam em dolarização digital e a Europa claramente tem dois caminhos. Ou ela cria o seu euro digital, ou ela vai assistir o restante do mundo desenhando esse movimento. Atenção com esse detalhe, a gente tem aqui um calcanhar de Aquiles da lei americana. Porque a Genius Act ela proíbe hoje a stablecoin de pagar juros. Isso é claramente uma brecha para os concorrentes. Um iene digital que rende, ele viraria imã de capital, não só capital americano, mas capital no mundo inteiro. E aí sim, família, agora a gente entra numa questão crucial envolvendo prazo, e esse prazo se encerra nesse sábado. O que pode acontecer dia 18 de julho? Como vocês podem ver, a gente tem dois caminhos distintos, mas que no fim das contas eles se encontram lá na frente. A maior questão aqui seria o curto prazo. E aí eu vou explicar melhor. Então a gente tem, família, 7, se eu não me engano, agências federais que têm que entregar regras, né, entrar num consenso em relação a regras até sábado, esse sábado, dia 18 de julho. No cenário A, as regras saem, a gente tem essa entrega, o mercado é destravado, os bancos e emissores pedem licença em relação a essas novas regras e a máquina de comprar títulos escala. Para o Bitcoin, a ponte oficial entre o sistema e cripto se abre, a gente tem mais liquidez regulada no ecossistema inteiro. Por outro lado, num cenário B, a gente teria que o prazo se estoura. No Dodd-Frank, e aí só para contextualizar, foi uma lei criada para conter Wall Street, digamos assim, depois da crise de 2008. E, nesse caso, 40% dos prazos estouraram, né, para criação da lei Dodd-Frank. Isso traz alguma punição? Não, não traz nenhuma punição. E em relação a cripto, né, ou no caso a Genius Act, a lei entraria em vigor dia 18 de janeiro de 2027, com ou sem regra. E aí, obviamente, sem regra seria um limbo regulatório. O que isso implica para o Bitcoin? Ruído no curto prazo, basicamente, mas a tese se fortalece no sentido de que o ativo ele não depende de emissor e ele segue único. Então, o que eu estou querendo dizer? Em bull runs passadas, a gente não tinha lei, não tinha consenso e o Bitcoin subiu e cresceu e se desenvolveu da mesma forma. Então, acho que isso é até um caminho natural. Mas é claro, a gente pode ter um facilitador e como se fosse um catalisador, né, um tempero a mais com a regulamentação e a oficialização do Genius Act com regras claras e, obviamente, com muito mais liquidez para dentro dos mercados de criptomoedas em geral. Por isso que eu digo que nos dois finais o mundo segue precisando de um plano para dívida infinita. Sábado a gente vai definir qual ritmo, mas não necessariamente a direção. Para mim a direção já é bem clara, esse é o caminho de fato. E o Bitcoin nessa história, família? O que o Bitcoin ganha com isso tudo? Para mim trata-se de quase que um vencedor silencioso, independente dos finais, como eu disse. A gente tem, em número 1, a legitimação. Em março, a SEC e o CFTC resolveram juntas a dívida de uma década. Bitcoin e Ethereum foram regulamentados, né, como commodities digitais. A maior barreira legal para instituições no geral comprarem caiu. 2. Infraestrutura. Stablecoin é uma porta de entrada, então o trilho que carrega o dólar digital vai ligar o sistema financeiro ao resto do mercado cripto. Quanto mais dólar tokenizado circulando no entorno do Bitcoin, mais curto é o caminho até o ativo, naturalmente. 3. A tese mãe. O plano só existe porque a dívida não para de crescer e imprimir é a única saída política. No mundo de emissão infinita, só há um ativo monetário que tem oferta fixa. Não se trata de preço, de promessa de preço, é só aritmética. Agora, por fim, vamos amarrar tudo que eu comentei aqui nessa apresentação. Número 1, a guerra é pelo comprador, não é Estados Unidos versus cripto, é os Estados Unidos usando criptomoedas para substituir credores que estão indo embora de uma dívida que já beira quase 40 trilhões de dólares. A gente tem oficialmente o movimento do dólar 2.0 e agora o iene 2.0.
Stablecoin virou uma arma de Estado, cada potência criando a sua própria forma de financiar a sua dívida. E a corrida já começou e não tem volta. Ou você assiste ou você participa. Em relação a prazo, sábado vai definir esse ritmo. Se a gente estourar o prazo, a gente fica num limbo de ruído, mas nos dois finais a direção estrutural para mim é sempre a mesma. E, obviamente, num caso positivo, a gente acelera ainda mais a adoção. E como eu disse há pouco, o Bitcoin ele ganha nos dois cenários. Ele foi legitimado como commodity, ele é conectado pelos trilhos das stablecoins e é o único ativo de oferta fixa num mundo em que todo mundo imprime a sua saída. Eu vou encerrando por aqui, família. Eu peço, obviamente, só aquele seu like, se é o seu primeiro vídeo, se você curtiu, deixe seu apoio à Liga Cripto, ajuda muito a gente, né, no geral aqui do nosso trabalho. E eu sempre deixo ali uma reflexão, uma pergunta. Você acha que as agências vão entregar essas regras até sábado? Ou a gente vai estourar prazo e vai ter mais lenga-lenga pela frente? Deixa aqui a sua opinião. Eu já respondi todos os outros comentários nos meus últimos vídeos e também, como prometido, deletei os bots. Então, fiquem à vontade. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima, família. Fui!